Glória a Deus. Neste momento, nós queremos passar a direção dos trabalhos ao pastor Gilberto Marques, que está nos dando a honra de estar aqui conosco para adorarmos ao Senhor Jesus juntos. Pastor Gilberto, que é o presidente da nossa Convenção de Ministros e Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Estado do Pará, a nossa Comiadepa, estará tomando a direção dos trabalhos neste momento. Quero com satisfação cumprimentar nossos irmãos que aí em seu lar, aí onde você está aguardando a oportunidade de adorar ao Senhor com a igreja, eu quero me irmanar a você, a sua família, aos seus filhos, aos nossos irmãos que estão fora do templo onde habitualmente cultuamos ao Senhor. Devo dizer aos nossos irmãos que estamos atravessando um momento assim, sui generis, na nossa vida ministerial, nos nossos momentos de congraçamento com a igreja, exatamente porque nós estamos vivenciando o que se passa não só na nossa cidade, no nosso estado, no nosso Brasil, mas no mundo inteiro. E eu diria aos irmãos que tenho observado que este ou aquele líder espiritual começa a se inquietar, começa a se exasperar por não estar à frente do rebanho para dirigir o culto habitual. Devo dizer aos irmãos que, se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos ver que a igreja do Senhor Jesus, mesmo o povo que ainda não estava habituado a servir o Senhor nos moldes que nós servimos hoje, que é o povo do Antigo Testamento, mas tiveram experiências gloriosas com o Senhor, horas com mais liberdade, horas com menos liberdade, mas a presença de Deus sempre foi maravilhosa no meio do povo de Deus. E eu gostaria de fazer menção de alguns episódios acontecidos na história sagrada, na gestão ainda do profeta Eliseu e de outros profetas. Eu posso até ler para os irmãos, para podermos com isto nos situar naquilo que pretendemos dizer a você, meu irmão, que está aí na casa, no seu lar, para presenciar e ouvir e cultuar ao Senhor. No livro do 2 Reis, no capítulo 6, o versículo de número 24, nós vamos ver aqui, ainda que eu não leia todo o texto, mas faremos questão de trazer os pontos essenciais. Diz-nos o texto assim: E sucedeu depois disso, que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. Verso 25. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. Eu começo a ver essas coisas, mas me parece que são coisas irreais, coisas que não são para os nossos dias. Mas vamos falar um bocadinho hoje sobre o governo da Síria, que tinha lá suas querelas contra o governo de Israel, Samaria e assim por diante. Samaria, meus irmãos, ali estava um povo que o profeta andava por lá
o nosso Senhor Jesus tinha o seu povo por lá, o nosso Deus tinha o seu povo por lá, muito embora ainda na antiga dispensação. E a Síria, vemos em outros textos que incitava eliminar Samaria, o povo de Israel. E quando ele incitava o seu exército a aniquilar o povo de Israel, o nosso Deus falava com Eliseu, e Eliseu advertia o rei de Israel para se prevenir. E quando o rei da Síria começou a entender que havia alguém que estava trabalhando para o rei contrário, ele reuniu seu exército, seus líderes, e inquiriu sobre isso. Eles disseram: não, rei, não é isso não. O que está acontecendo é que lá em Samaria, lá em Israel, tem um homem de Deus, que fala com Deus, e Deus revela a ele as coisas que o Senhor pretende fazer contra o povo dele. Então vamos procurar onde mora esse caboclo, que nós vamos agora acabar com ele. Vamos cercar a casa dele e vamos eliminá-lo. E assim fizeram. Ocorre que, meus irmãos, quando o diácono de Eliseu saiu fora da sua casa, quem sabe ali para ir no sanitário, coisa do gênero, viu aquele exército que cercava a casa do profeta. Chamou o profeta, apavorado, assim como temos alguns dos nossos colegas nos dias de hoje, apavorado, até entrando em caminhos contrários àquele que se recomenda a palavra de Deus. E Eliseu então disse a ele: ô meu jovem, te aquieta, maior é quem está conosco do que quem está com eles, te aquieta, olha para os céus. E ele começou a ver um exército celestial que estava a cuidar do homem de Deus. Saíram, meus irmãos, ao encontro daquele exército. Um homem saiu ao encontro de um exército, um homem de Deus. E quando ele chegou lá, todos estavam cegos, e eles, sendo puxados pela mão, foram até o centro de Samaria. E quando o rei de Israel viu aqueles soldados todos ali reunidos, agora é a hora de meter a espada em todo mundo. O homem de Deus mudou o pensamento do rei. Ninguém vai matar ninguém, nós vamos dar comida a eles, nós vamos alimentá-los e mandá-los de volta para a sua terra, para o seu país. Isso ocorreu. Mas o texto que eu li hoje, novamente esse povo, o exército da Síria, volta a querer mutilar, sacrificar, massacrar o povo de Deus, e foram a Samaria. Cercaram, sitiaram, e eles ficaram ali, sem condições de se movimentar, de trabalhar no seu roçado, na sua atividade, e começou a passar fome, até o ponto de vender uma cabeça de jumento por 80 ciclos de prata. Eu até nem sabia que cabeça de jumento prestava para se comer. Sabia, mas lá estava comendo o que aparecesse. Meus irmãos queridos, o homem de Deus, que se ocupava de falar com Deus, entrou em ação com o Senhor e disse: Senhor, e agora? Profetiza para o povo de Deus que amanhã terá farinha à vontade para o povo comer. Amanhã terá farinha à vontade. Com relação ao rei da Síria, ele disse um texto que eu gostaria que nossos colegas lessem, por gentileza. Está, meus irmãos, no capítulo 6 e o versículo de número 33. E estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia a ele, e disse o rei: eis que este mal vem do Senhor,
Que mais, pois, esperaria do Senhor? Esse mal vem de Deus, vem de Deus. E eu diria para os irmãos que eu não tenho dificuldade até de entender que o nosso Deus pode sim mandar bênçãos, mandar proteção, mandar ajuda, mandar livramento. Mas eu creio, meus irmãos, que o nosso Deus, Ele pode também mandar um puxãozinho de orelha naqueles que Ele ama. E por que isto, pastor? E por que isto? Eu posso te dizer, meu irmão, é porque muitos homens de Deus, santas servas do Senhor, estão por aí, muitas vezes desapercebidos, descuidados, e o nosso Deus precisa que nós o adoremos em espírito e em verdade, de coração aberto, para que a gente possa agradar o coração do Senhor. Eu volto a dizer, eu diria para os irmãos que no começo da nossa fé éramos ensinados a orar, a jejuar, a consagrar nossas vidas, ter uma vida santa, irrepreensível, e as coisas, muito embora um pouco apertadas, como nossos irmãos missionários passaram quando chegaram no Brasil, mas a mão de Deus operava maravilhosamente. A mão de Deus realizava milagres maravilhosos. E hoje, parece que nós estamos nos esquecendo de que o nosso Deus ainda é o provedor. Ainda estamos esquecendo que o nosso Deus é quem provê a nossa farinha, a nossa alimentação, a nossa moradia e assim por diante. Eu quero dizer aos irmãos que, muito embora é desconfortável a gente que está nessa quarentena, eu me sinto também nessa situação, exatamente porque sou habituado a estar pelo interior, atendendo os irmãos, os convites, a realizar assistência social com os nossos colegas, com os nossos irmãos, e agora tivemos que fazer uma pausa por compreender que o momento assim exige. Quero também dizer aos irmãos que ouvi uma repórter, uma jornalista, no sentido de fazer assim uma crítica contra as ordens governamentais, contra a determinação da liderança da saúde e assim por diante. Ela então apresentava os hospitais vazios e dizia: olha, estão dizendo que estão cheios. E como é isso? Hospitais vazios, estou vendo os leitos vazios, não estou vendo ninguém aqui. E passou essa ideia de que era algo falso essa questão desse vírus que está matando muita gente. Dias depois, numa visita que fiz a um hospital do nosso estado, da nossa cidade, quando chegamos, eu e alguns colegas nesse hospital, os guardas ficaram assustados, que a gente estava chegando assim, quase que surpresa para eles. Mas como era a ordem do diretor, deixaram a gente entrar e sentamos ali numa distância de quase 2 metros de um para o outro. E dentre as coisas que íamos tratar, falei com o diretor do hospital. E aí, doutor? Ele disse: pastor, o senhor não sabe o sufoco que eu estou passando. Nosso hospital, ele é de boa estrutura, tínhamos aqui uma assistência muito boa, nossa clientela muito grande, um faturamento abençoado, e com isso dava para a gente sempre estar
implantando novos empreendimentos para a saúde do nosso povo. E agora está aí, como o senhor vê, vazio, seco. E o que é isso, doutor? Ele disse, é que o pessoal está propenso a ficar em casa, passando a sua dor de barriga, a sua dor nas pernas, as suas dores corriqueiras, do que vir ao hospital. E qual é a razão, qual é a explicação disso, doutor? É que chegam aqui, são contaminados por esse vírus que está matando gente. E eu falei, mas isso tem sentido? O senhor procura, os nossos médicos não querem vir aqui. Nossos médicos não querem assistir aqui, porque tem médico, pessoal da saúde que está morrendo também. Está morrendo também. E eu diria para os irmãos, só a gente fazer aquela tomada, aquele propósito de ser antagônico àquilo que nos é ordenado a fazer, para pensar desta maneira. Se nós olharmos para os clubes de futebol, para as emissoras de televisão, estão passando filmes, estão apresentando programas bem antigos, exatamente por causa desta doença, desse mal que assola o mundo inteiro. E eu devo dizer aos irmãos, quando eu entendi bem o propósito das autoridades da saúde e assim por diante, eu glorifiquei a Deus, porque nós temos a oportunidade, como povo de Deus, cooperar com as autoridades e fazer a nossa parte. Quanto ao irmão, entender que culto é só no templo central, só nas congregações, é a liberdade que a nossa nação nos dá de cultuarmos ao Senhor. Mas se formos em países fechados, nossos irmãos ministram ceia até em lixões e o Senhor se faz presente. O senhor quer que isso continue acontecendo? Não estou querendo isso. Queira, torça o que eu estou falando, quem quiser torcer. Mas eu quero tão somente ser franco. Nós precisamos nos habituar a enfrentar as dificuldades, sabendo que o socorro vem dos céus. Ali aquele caso que eu citei, daquela situação de Samaria, a fome foi tanta, foi terrível, que aconteceu um episódio de 2 mulheres com seus meninos, chegaram à conclusão de que, se fizessem um acordo, poderiam matar o menino e comer. Uma num dia, e depois, quando acabasse aquela comida, ia matar o outro. Está escrito na palavra de Deus, eu creio que isso foi real. Ocorre que a segunda mulher, quando teve que entregar o seu filhinho para se sacrificar, ela escondeu a criança. Ela escondeu a criança e foi e a mulher prejudicada, entre aspas, porque já tinha perdido o filho dela, foi reclamar ao rei. O rei, quando viu aquela situação dantesca, ele tirou as suas vestes reais, se vestiu de saco e cinza e ficou a perambular de um lado para outro, porque era o fim de todas as coisas. Amados, o profeta Eliseu, o homem de Deus, ele não olhou para a posição administrativa do rei, ele não olhou para a situação do país vizinho, mas ele olhou sim para o nosso Deus que manda a resposta do céu. Amanhã, por estas horas, estaremos comendo com fartura o que o nosso Deus há de nos mandar. Eu diria para você, meu colega, te aquieta, te sossega, te acalme, porque eu tenho recebido ligação de muitos dos nossos colegas pelo interior do estado, dizendo, pastor, até aqui não tem faltado nada, os irmãos têm mandado, os irmãos têm contribuído, os irmãos têm trazido suas contribuições. Não pense que eu, como líder
da nossa convenção não tenham a minha preocupação. Nós temos mais de 200 pastores que já se jubilaram, que já não podem mais desempenhar o seu ministério sacerdotal por causa da idade. E essas pessoas vivem das contribuições, das ofertas que a gente traz para a casa do tesouro. Mas mesmo estas, a minha fé alcança que eles não vão passar fome. A minha fé alcança que você, meu irmão, digno obreiro, você terá meios, falando com Deus, de separar aquilo que é do Senhor, os seus dízimos, as suas ofertas, e assim também os irmãos da igreja sabem o endereço da igreja e poderão trazer a sua contribuição. O rei disse, então vamos lá matar o homem. Foi lá para mandar o profeta, e o profeta disse, a hora que ele chegasse, fecha a porta e empurra ele para fora. Aí, meus irmãos, quando o mensageiro chegou, foi feito como o profeta mandou, e o nosso Deus falou a Eliseu, esse caboclo que está aí azucrinando a ideia dos crentes, dos irmãos, fala para ele que o milagre vai acontecer, mas ele não vai comer da farinha, não. Ele não vai. E na hora que começou, meus irmãos, aquele movimento, as coisas ficaram esquisitas. Havia, meus irmãos, aqueles doentes, aqueles leprosos, não podiam ficar no convívio, eles também estavam nessa quarentena, né? Estavam numa quarentena também, mas até um leproso, até um doente, tendo comunhão com Deus, o nosso Deus usa. Chegaram a uma conclusão. E agora? Entrar na cidade, não podemos, porque nós somos leprosos. Ir lá no arraial dos sírios, eles vão nos matar. De qualquer coisa, vão morrer mesmo, então tem comida. Foi assim como quem não quer nada foi entrando. O nosso Deus entrou em ação, meus irmãos. O nosso Deus entrou em ação. Um barulho, um movimento tão grande, aquele tropel de cavalos, de carros. E os sírios disseram, os judeus, o pessoal de Israel, de Samaria, eles entraram em acordo com reis vizinhos para batalhar em favor deles. E viram, meus irmãos, e o barulho era intenso. Eles abandonaram as suas tendas, abandonaram os seus acampamentos, deixaram os seus armamentos, deixaram até animais amarrados ali. Exatamente por quê? Neste momento, o nosso Deus mandou do céu o socorro com barulho que eles assustaram. Os leprosos, assim como quem não quer nada, vai chegando devagar, foi vendo ali, com fome, eles se lançaram na comida dos sírios, comeram, botaram num saco para levar. E disse, agora o que vamos fazer? Vamos levar essas boas novas. Chegaram com os porteiros e disseram, não posso entrar aí, mas diga para o rei, diga para o profeta, diz para o porteiro, diz para o pastor da igreja, que comida tem, e com fartura, porque eu tenho aqui nas minhas mãos. Comida tem. A fé do homem de Deus sabe profetizar e Deus sabe agir. Não há necessidade, meu irmão, de atacar o governo do estado, não há necessidade de atacar o governo federal, as autoridades, não há necessidade. Fala com Deus, Ele te dá a resposta. Fala com Deus, Ele te responde. E o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Quando, meus irmãos, os leprosos trouxeram a notícia, foi dada a ordem, foram assim devagar daqui para lá, e todos os víveres, todos os alimentos chegaram para o povo se alimentar. A minha fé alcança que se veio de Deus, como o rei dissera, que aquela aprovação, aquela fome vinha da parte de Deus, eu quero te dizer, de Deus também vem o socorro, de Deus também vem a resposta, de Deus também vem a bênção, e eu estou no lugar da bênção. Te faço um apelo, meu irmão, mude o teu discurso, ou estando dentro do templo, ou estando online como eu estou, ou estando na rua, ou em qualquer jeito, uma cartinha, um telefonema,
fala do amor de Deus e Ele te manda a vitória. Fique na santa e bendita paz do Senhor. Glória a Deus.